Hoje a gente vê os jovens, né, estando mais conectados com a igreja evangélica, a mídia. A gente tem até os filmes, né? Que a gente tem o The Chosen, que foi a série A Forja agora. Você assistiu A Forja? Ainda não, mas tá um sucesso. Maravilhoso. No cinema, né? Porque acontece... No cinema? No cinema, tá no cinema. Eu assisti. E aí eu queria saber, o que você me diz, pastor, dessa questão, dessa nova... Isso, ó. A Forja, pode ver, um jovem. Então, o filme eu não vou dar o spoiler aqui. Você foi ver? Pode dar. É muito legal, muito bacana. Muito revelador e muito transformador, né? Dentro da palavra. E The Chosen, porque a gente sabe, conforme a gente está aqui mencionando desde o início, Jesus está sentado ao lado da direita de Deus. E Jesus é o todo, né? A gente aqui é o corpo. E a série, ela traz uma questão mais humanizada. Mais humana. Tirou um pouco, afastou aquela questão mística e trouxe Jesus como a gente vê na Bíblia mesmo, prega, né? Como de fato ele é. Como de fato ele é. O que você me diz? Eu digo o seguinte, né? Eu sempre falo algo. Eu acho que essas coisas aproximam mais as pessoas de entender e se tornar parecido com Jesus, né? Porque a palavra cristão é pequeno Cristo. Você tem a expressão de quem ele é, né? Eu sempre digo, nunca a gente vai ser sobrenatural como ele foi, se nós não formos simples como ele é, né? Então, que ele continua sendo, né? A forma que Deus agir é muito simples na nossa vida. A gente que tenta complexar demais as coisas, né? Então, eu entendo filmes, oportunidades como essa, de trazer essa realidade e, de alguma forma, né? Trazer o princípio. Eu sou a favor de todo tipo de filme, comunicação que traga uma realidade. A gente percebe. Por exemplo, as novelas da Record. Eu brinco na igreja dizendo, olha, se você não leu na Bíblia, já assistiu na Record. Aí todo mundo fala, é mesmo, já assisti. Felizmente, já assistem mais do que ler a Bíblia. Mas essas coisas eu acho que só somam, né? E traz uma realidade. A gente vive um mundo hoje que essa comunicação é muito importante. Por exemplo, essa aqui. Quantas pessoas que, de alguma forma, podem ser abençoadas através da mensagem que a gente está ouvindo aqui. Ninguém está criticando a religião de ninguém, nem obrigando ninguém para religião nenhuma. A gente está falando de verdades aqui que certamente alguém aí, se escrever depois aí nos comentários, de alguma forma ajudou alguém. Até o que nós falamos. Então, contexto como esse, numa geração que nós estamos, né? Não só isso, né? Mas a galera vê como a igreja é, e entender que não precisa de uma... Quando eu falo roupagem aqui, é um estilo único, né? Então, por exemplo, uma conversa como essa, vocês estão vendo Deus aqui de uma maneira que você nunca ouviu. Então, filmes, oportunidades como essa, nosso estilo de igreja, por exemplo, vamos falar mais à frente, mas a gente tem uma igreja para todas as idades. Então, é para criança, adolescente, jovem, adulto, idosos. Então, todo mundo tem um grupo, se sente atendido, tem uma linguagem para cada tipo de perfil de gente. E graças a Deus, a igreja tem crescido muito através disso, né? Não só nossa, mas muitas igrejas. E eu louvo a Deus por esse contexto, né? Eu só acho que nunca pode perder a essência que é Jesus ser o centro, né? Talvez diminuir o valor espiritual que isso é. Sim. Como você falou no início, né? Aí eu sou uma pessoa boa, eu tenho uma vida profissional organizada, tal. Eu vou pôr religiosidade na minha vida porque eu preciso melhorar um pouquinho. Não tratar como um acessório a vida cristã. Porque isso é muito ruim. Um exemplo, setorizar Deus. Então eu tenho vida financeira, vida familiar, vida não sei o que lá, e nesse setor aqui espiritual é Deus. Qual é o problema? É que Deus está enjaulado aqui em um canto. Ele não manda nas suas áreas da sua vida. Ele não pode tocar no seu casamento, ele não pode falar na sua vida financeira, porque você setorizou e limitou. Mas a Bíblia fala que Jesus é tudo sobre todos. Entendeu? Então, eu não gosto dessa coisa. Primeiro Deus, depois igreja, depois família, depois trabalho. Deus não está em uma série. Entendeu? Que eu me refiro primeiro, segundo, terceiro. Ele pode ser o primeiro, mas além de primeiro, ele é único. E as outras coisas? As outras coisas também não coloque em série, porque tudo é importante. Seu trabalho é importante, sua família é importante, tudo é importante. E Deus trata no mesmo nível de importância. E você vai conseguir administrar todas as coisas. Gente que setoriza ou sequencia a vida, uma hora ela está priorizando trabalho e destruindo a família. Outra hora ela está priorizando família, mas ela está cheia de problema financeiro porque ela não trabalha. E daqui a pouco ela... Tá bom, não prioriza a família, mas não prioriza também, mas agora tá priorizando, de repente, só o dinheiro. Esqueceu das demais coisas. Ah, mas é errado ter dinheiro? Não. É errado ter família? Não. É errado trabalhar? Não. É nobre. E aí onde tá tudo? Tá tudo no equilíbrio. É tudo. Todas as coisas são importantes, mas Deus é mais importante que tudo. Não põe em série. Outro problema de pôr em série. Se Deus é primeiro, trabalho segundo, família terceiro, um dia que você estiver ruim espiritualmente, Deus vai ser o último. Trabalho vai ser o primeiro, sua família vai ser o segundo, e a sua vida vai ser uma desordem gigantesca. Então o que eu preciso aprender a fazer na minha vida é justamente isso. Qual é a organização da vida? Coloca Deus em primeiro. Por exemplo, se alguém estiver nos assistindo e fala assim, muita gente está, né, e fala assim, eu quero reorganizar a minha vida.
Se eu pudesse deixar uma mensagem, eu falaria, começa pelo espiritual. Mas Elias começou de trás para frente. Sim, porque ele estava depressivo. Não vou ignorar. Por quê? Senão ninguém entende nada que eu tô falando. A pessoa tá acamada. Já fiquei horas, pessoas na minha frente, sentada assim, ó, parada. E ela não conseguia exercer a mente dela. Ela não bebia água há 3 dias. Não comia há meses. Era, inclusive, uma cantora gospel. E aí, né, graças a Deus tá bem, voltou. Mas tinha ficado, perdido, não sei quantos, mais de 50 quilos perdeu. Irreconhecível. O pai chegou com ela nos ombros. Nem me conhecia, alguém me indicou. E ela ficou 3 horas, eu falando. Que eu precisava que ela exercitasse a mente dela. Porque Deus vai trabalhar de maneira involuntária. Pessoas inconscientes, elas não vão conseguir compreender a palavra de Deus a ponto de ela falar, eu quero isso pra minha vida. Por isso que o diabo atinge tanto o emocional das pessoas hoje. Porque é voluntário, é você pegando, é metanoia. Você abandonar um pensamento e pegar outro. Pega a verdade espiritual e abandona os conceitos errados. Fala, agora muda de vida. Então, se você não tiver bem, você não faz. Volto a dizer, espiritual e corpo é importante por isso. E aí, contexto como esse, essa forma, estou voltando já ao contexto do primeiro, mas só para agregar aqui na resposta, eu acho que essa forma de ser igreja e de coisas como essa, mensagens como essa, chegarem dentro das casas, através de um filme, através de um seriado, meu Deus, antes que tivesse muito mais. Renova os interesses, né, quando chegou Paixão de Cristo, você lembra? Foi um dos melhores filmes que eu assisti, porque ele é muito real com o que de fato aconteceu. Foi pior ainda, mas ali traça uma coisa gigantesca. Tanto é, a vida desse cara que tá gravando essa Forja, não? Sim, é The Chosen, né? O da Forja, sim. O cara teve uma experiência, sim. O cara do The Chosen também teve, sim. O Mel Gibson também teve, todos eles tiveram experiências assim absurdas em gravações de vídeo como esse. O Quarto de Guerra também teve suas experiências. Por quê? Porque mesmo que você tenta de uma maneira, posso usar aqui, de uma maneira, não queria usar a palavra artificial, eu tinha uma frase que eu falava que pensamentos não são, tem uma frase que eu usava, virtuais, né? Ainda que você tenta de uma forma virtual transferir princípios, eu vou te falar, princípios não são virtuais. Você pode usar uma maneira virtual, mas a realidade vai vir à tona. Entendeu? Não tem como você diferir o que você sente. Se for um filme de muita guerra, você vai ficar mal depois. Sabe por quê? O sentimento não é virtual. Você entrou dentro daquilo. Aquilo entrou em você. É inevitável. Então, se é verdade ou mentira, aquilo entra na sua vida. Então, quando você tem a mesma experiência de pegar agora uma verdade, e você assistir, isso produz algo muito grande dentro do seu interior. Então, eu sempre falo, pensamentos não são virtuais, sentimentos não são virtuais. Não dá pra você falar, vou sentir de mentirinha isso. Vou sofrer de mentirinha. Não tem como, você sofreu. Entende? É mais ou menos assim que eu quero dizer. Então, essas mensagens chegando, eu acho que a sociedade só ganha, a igreja ganha, as pessoas ganham, né? Porque tem muita coisa ruim hoje na TV, na internet, em tantos lugares. Então, essas oportunidades são boas.